Graças a Deus. Eu espero que todos estejam bem. Como passaram a semana? Todos bem? Debaixo da graça. Nós vamos ler a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu sei que quanto mais idoso a gente vai ficando, um pouquinho mais chato, um pouquinho mais resmungão, né? Para mim, o som ainda estava um pouco alto. Não sei se era o meu ouvido, mas eu não ouvia a voz, ouvia os instrumentos. E eu acho que um pouquinho menos ficava bem legal, né? Mas a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando e com certeza vai ficar bom. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, onde Paulo exorta a igreja e ele tem o mesmo zelo que Jesus teve, o zelo pela igreja, o zelo pelo povo de Deus. O Senhor Jesus entrou no templo e ali ele usou de uma forma um pouco descaridosa, pegando um azarrogue e batendo até nos sacerdotes ali, nos escribas ali, nos cambistas, né? Ele estava defendendo e ele estava cumprindo com uma escritura dizendo: o zelo da tua casa me devora. E Paulo está com um zelo, dizendo assim, deixa um pouco mais baixo, Lucas. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, né? De alguma maneira sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Vamos orar. Senhor Deus, que o teu Espírito venha vivificar esta palavra, ungindo elas nos nossos ouvidos, ungindo o nosso coração para que possa compreender tua palavra e que o teu Espírito dê vida a esta palavra no coração de cada um que ouvir, não somente aqui, nesta audiência visível, mas na invisível, através da internet, o teu Espírito leve esta semente verdadeira nos corações. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem ficar à vontade. Vocês vão observar, se você continuar lendo até o versículo 15, nesta escritura,
ele faz uma comparação de Eva com a igreja e a doutrina. Ele faz um relacionamento entre o adultério natural e o adultério espiritual. Ele falou que a Eva, ela foi enganada pela serpente através da astúcia, da sutileza, de uma maneira em que ela não percebeu que estava sendo seduzida. E nós vamos observar, como nós ensinamos no culto passado, eu penso que aqueles que estavam acompanhando, há dois nascimentos, o natural e o espiritual, e o que fica valendo diante de Deus não é o nascimento natural. Porque o nascimento natural, disse Jó, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Ele nasce como a erva e vai acabar morrendo. Mas nós aprendemos que aquele que é nascido de Deus, ele não peca, e aquele que é gerado pela palavra, ele permanece para sempre. E Jesus, ele foi procurado por seus irmãos e sua mãe, mas ele não atendeu eles, porque ele disse que seu pai, sua mãe e seus irmãos eram aqueles que faziam a vontade do Pai Celestial. Há também duas mortes, a física e a espiritual. A física é aquela que você vê um homem, uma mulher, uma pessoa, seja ela adolescente, criança, num caixão. E a espiritual é aquela que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, que é o lago de fogo. É a segunda morte. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta morte é uma separação eterna de Deus. A pessoa deixa de existir no lago de fogo se ela não foi achada no livro da vida, o seu nome ali. Então, a morte natural separa um indivíduo dos seus entes queridos. É uma separação. E a morte espiritual separa você eternamente de Deus. Você vai ver Jesus mencionando a morte espiritual em São João capítulo 6, quando os fariseus disseram: nossos pais comeram o maná no deserto. Jesus disse: eles comeram, mas todos eles estão mortos. Isto é, estão separados eternamente de Deus, porque não entraram na terra de Canaã, a promessa do Senhor, a promessa de Deus. Assim como há dois nascimentos, assim como há duas mortes, há dois adultérios. Um natural e um espiritual. E nós vamos observar na Bíblia qual dos dois é pior. Qual dos dois nascimentos é válido? Qual das duas mortes é pior? E qual dos dois adultérios são piores? Nós vamos observar que o diabo, ele seduz as pessoas, ou ele engana as pessoas, de que forma?
ele só tem uma maneira, com um pouco de verdade. E o profeta de Deus diz na mensagem: não te estribes no teu próprio entendimento. Parágrafo 118 e no 119 ele diz: você pode ouvir uma mentira por muitas vezes e ela passar a ser verdade para você. Então não pense que Satanás teve pressa para seduzir Eva. O diabo não tem pressa para seduzir uma igreja. Ele não tem pressa. Ele vai devagarzinho, seduzindo até que ele consiga conquistar. Quando ele começou num cavalo branco, imitando a Jesus Cristo. Porque Jesus, quando vem para o milênio, ele vem montado num cavalo branco. Então o diabo começou em Apocalipse 6, montado também num cavalo branco. Sutileza, né? Algo parecido. É como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 24. Se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Você observa, porque surgirão falsos cristos. Não é falsos Jesus, é falsos cristos. E a palavra Cristo quer dizer ungido. Falsos ungidos, isto é, ungidos com o Espírito Santo, porém com uma falsa doutrina. Porque ele é ungido para operar maravilhas, milagres, porém o seu ensinamento é diabólico. E farão tão grandes sinais e prodígios, porque eles são ungidos, e esses sinais e prodígios não são do diabo, são de Deus, né? Tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. A única coisa que segura você de não ser enganado é a tua eleição diante de Deus. Então você vai ver, eu sei que vocês estão cansados, sexta-feira, final de expediente, tudo isso acumula muito trabalho durante a semana. Eu também estou cansado, viajei. Ontem também andei, viajei, hoje estou aqui. Mas nós vamos procurar ter a nossa mente fixa, né, na palavra de Deus, para que possamos entender. Você vai ver que quando, em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, né? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Fornicação é quando uma moça, não tendo um marido, ela não é casada, ela sai com algum rapaz, então ela comete fornicação. E aqui nós vemos, nas eras da igreja, o que aconteceu no natural em Baal Peor, lá através de Balaão, que inclusive você vai pegar a mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o irmão Brana dizendo algo para nós, um ensinamento tão tremendo. E ele disse que Datã e Coré, ele disse que Datã e Coré, eles ensinaram o povo, né? Ele disse assim, ó: Balaão ungido com o mesmo espírito que estava sobre Moisés. Que dureza, né, gente? De separar estas coisas, né? Dois pregadores ungidos com o mesmo espírito de Deus, dois profetas, e aí você tem que separar o falso do verdadeiro, você tem que ter eleição para isso.
Você tem que ter discernimento para isso. Você tem que ter sabedoria para isso, senão você está morto, está perdido, porque Deus não casa com adúltera, com uma igreja fornicária, com uma igreja que contenha doutrina errada. Veja, qual era a diferença? O ensinamento de Moisés era perfeito. Aleluia. A Bíblia diz aqui em 2 Pedro que foi o ensinamento de Balaão que Israel recebeu, que Deus nunca perdoou. Pecado imperdoável. Veja bem, que tipo de ensinamento tu vai receber, que tipo de site, que tipo de culto você vai ouvir. Nenhum deles se salvou, embora eles tivessem saído sobre as bênçãos de Deus e visto a mão de Deus movendo através deste profeta poderoso. Então você vai ver doutrinas de retorno. Não tem sangue para a doutrina de retorno, não tem sangue para a doutrina que Jesus já veio, não tem sangue para a doutrina de novo nome, e nem associação com crente que crê nessas coisas. Eu sei que eu sou meio chato em relação a isso, mas eu prefiro ser assim do que correr o risco. Entende? Certo? E a tinham visto exatamente vindicada por Deus. E porque um outro profeta entrou com um ensinamento contrário e disputou com Moisés e tentou mostrar ao povo que Moisés estava errado, que a mensagem não estava certa. E Datã, Coré, quem era Datã e Coré? Eram líderes, eram pastores, eram cabeças de tribos. Congregações inteiras foram engolidas, porque eles ensinaram, o que eles ensinaram? E Datã, Coré, e muitos deles concordaram com ele e ensinaram os filhos de Israel a cometerem fornicação. Esses líderes, esses pastores ensinaram as suas congregações a cometer fornicação com doutrina errada. Ensinaram doutrina errada e fizeram o quê? Cometeram fornicação com Satanás, com o diabo. Eu sei que isso vai rasgar um pouco, isso vai cortar um pouco, mas se faz necessário eu ensinar essas coisas agora, porque o que a gente vê é o seguinte: nós temos que ter amor e temos que unir. Eu aceito todo mundo, eu quero todo mundo nas minhas reuniões, nos meus encontros. Eles querem volume, eles querem é que encham suas reuniões, seus encontros, só isso, para dar mais dinheiro, para dar mais oferta. E Deus não está interessado nisso. E aí vocês vão ver o profeta dizendo na mensagem: não te estribes no teu próprio entendimento. No 46 em diante, agora, mas nós encontramos que Eva foi facilmente persuadida por Satanás para fora da palavra de Deus. E vocês vão entender uma coisa, que o diabo procura atacar o caráter de Deus. Deus, ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O diabo é o oposto de Deus, ele é mentira. Sim, por isso que biblicamente não entra lá nem o que mente e nem o que apoia a mentira. Nem o que concorda com a mentira. Imagina só: mas eu não menti, mas concordou com a mentira do pregador. Concordou com o ensinamento errado. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 18:4: sai dela, povo meu. Por que se separar? Por que sair? Por que fugir disto? Né? E eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes. Ah, mas eu não menti, mas participou da mentira. Sim. E você vai pegar isto em Apocalipse 22. Quer ver?
Eu sei que eu gosto de citar a mensagem e a Bíblia junto, porque isso não tem como você dizer que é mentira. Que o irmão Brana isso, que o irmão Brana aquilo, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 15, né? Versículo 15 diz assim: mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que e comete a mentira. E você vai pegar Apocalipse 21, versículo 8, né? O versículo 7 diz assim: aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O versículo 8 diz: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é... Você vai ver que Deus, ele é a verdade. O diabo, ele é o oposto. Ele quer atacar o caráter de Deus. Porém, vocês sabem que o diabo, ele conhece o bem e o mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é, ele conhece a verdade. A Bíblia chega a dizer que o diabo... Tiago diz assim: crês que há um só Deus? Aí ele diz assim: fazes bem. O diabo crê e estremece. Tem doutrina que nem o diabo não consegue crer, que os homens inventaram, que é a doutrina de 2 deuses, que é a doutrina de 3 deuses, que é a doutrina do novo nome, querer dizer que o novo nome de Jesus é William Brana. Gente, Jesus nunca se dobrará para o diabo nunca se dobrará, nunca curvará o joelho para o nome de William Brana, mas para o nome de Jesus ele se curva. Então nem o diabo não concebe essa doutrina. E tem gente que é pior do que o diabo, ainda consegue crer nessas coisas. E eles assinam Brana, João Brana, misericórdia. Felisberto Brana, Maria Brana, misericórdia. Não, a noiva é a Senhora Jesus Cristo. Sim, você não tem que ter medo, porque tímido, covarde, que não tenha coragem de chamar isso de Satanás, é porque tem um pezinho lá na doutrina. Ah, eu não vou contra, eu não vou isso. Não, Deus disse: eu abomino, eu aborreço. Ele disse que odiava a doutrina de Balaão, eu também odeio. Ele disse que odiava a doutrina de Jezabel, eu também odeio. Não, irmão, nós temos que... Então tu faz parte. Coisa ruim, então. Porque Deus disse que odiava. E tu não odeia, com quem? Qual é o time que tu está jogando? De que lado tu estás? Qual é a igreja que tu pertence? Você vê? Então você vai ver que, por isso ele usa um pouco da verdade para enganar. E Satanás, através do seu engano, ele só tem tido o êxito, né? O sucesso, porque ele usa exatamente a verdade de Deus. Sim, ele conhece bem a Bíblia e gosta de distorcê-la, de ensinar doutrinas de demônios. Você vai pegar que o ensinamento ele é tão perspicaz, porque o ensinamento ele estabelece você na verdade, quando ele vem de Deus. O ensinamento distorcido, ele te leva, e quando se tem fidelidade, tem que se ter um pouco de religião por detrás. O maior sucesso da política é porque tem um pouco de religiosidade por detrás. Você vai ver, os muçulmanos, eles levam a religião ao extremo e se explodem. Entende? Como os japoneses
na Segunda Guerra, o chamado kamikaze. Pegava o aviãozinho e se jogava. Se suicidava para matar um monte de soldado inimigo. Quer dizer, entregava a sua alma para o Estado, sua vida para o Estado. Isso é religiosidade. Religiosidade através da política, religiosidade através desse fanatismo, e Deus não é isso. Deus não tem nada a ver com esse fanatismo. Deus, ele é centrado. Não é nada religioso, não é nada forçado. É um equilíbrio. É uma coisa sã. É uma coisa perfeita. O amor, ele não destrói, ele edifica. Ele constrói. Certo? E a religiosidade mata, a religiosidade separa. Não, o Espírito Santo não faz isso. Ele tem amor. Agora, o Espírito Santo, o amor, o verdadeiro amor de Deus, sabe o que é que eles não querem? Existe uma faceta do amor, porque se você pegar 1 Coríntios capítulo 13, você vai pegar ali coisas que o amor é e coisas que o amor não é. Né? Ele não busca os seus próprios interesses. Não é assim? Ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso, ele não se ensoberbece, entende? Mas ele corrige. E aí você vai pegar Apocalipse capítulo 3, Deus dizendo assim, olha, eu corrijo todos quantos amo. Então, esta faceta do amor, eles não querem, que é a correção. Você quer ver um pai e uma mãe, quando ele ama um filho, né? Quando ele não ama, ele, tadinho, deixa ele brincar. Deixa brincar, então, lá no asfalto. Em vez de os carros passando, as motos passando, deixa brincar. Isso não é amor. Vai lá e pega uma vara e coça o couro e traz para dentro. Tu não me ama, mãe? Não, eu te amo tanto que eu quero te salvar da morte. Coça o couro mesmo, que daí a faceta do amor que é correção, que corrige. Então Deus tem esta faceta no amor dele que corrige. Então nós amamos e corrigimos. E você vai pegar 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, o Espírito está falando que nos últimos dias, e eu sei que eu não vou terminar hoje, mas eu vou continuar amanhã em São Francisco, e domingo de manhã. E quem está escutando pela internet está acompanhando. Quem não está, né, fazer o quê, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, isto é, apostatarão alguns da revelação, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas pela hipocrisia de homens que falam o quê? Mentira. Dizer que Maria é mãe de Deus é mentira. Entende? Então, botar uma imagem para as pessoas se prostrar nela e rezar para ela é mentira. É demônio disfarçado de religião, gente. Então você vai ver que você vai engolindo coisas que você não deveria estar comendo. Vai fazer mal para a tua alma. Jesus nunca disse, se você orar a mim em nome da Santa Cecília, em nome do São Bernardo. Não, Jesus disse, todo aquele que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então eles ensinam e falam mentiras, e tendo o quê? Olha só, vai para onde que eu falei? Cauterizado a sua própria consciência. Viu o que Lúcifer fez com Eva? Porque Paulo disse, eu temo que assim como Satanás enganou Eva, também sejam corrompidos os vossos sentidos. Cauterizado. Por quê? Porque vocês vão ver que aqui, ó, esse ouvido e esse aqui, é o portal, é a porta de entrada para a tua alma. Então, o que tu ouve e o que tu crê vai determinar o teu destino eterno. Você tem que ter sabedoria. Você tem que ter ciência. Você não comeria no teu prato de feijão com arroz uma barata. Comeria? Nunca.
Uma larva não comeria, um coró não comeria. Assim, não coma nada que tiver misturado com a palavra de Deus. Não coma nada que tenha mistura com o evangelho real de Jesus Cristo. Sim, porque ele, Jesus, é a verdade. E quando a verdade vem, ela te liberta. Ela dói muitas vezes, ela fere muitas vezes, ela machuca a mim. Mas é para quê? É porque eu não posso fazer com que... Não, eu vou fazer, sabe o seguinte? Eu vou fazer com que esta Bíblia enquadre com a minha vida, com o meu jeito de viver. Não, eu tenho que fazer com que a minha vida enquadre com a palavra. A palavra é uma vestimenta, eu não posso usá-la sem que ela me sirva, sem que ela enquadre em mim. Ela é a vestimenta para que eu possa entrar nas bodas do Cordeiro. Sim, aí você vai ver uma coisa interessante. Agora, lendo, não te estribes no teu próprio entendimento, porque o irmão Brana, nós lemos ali que Datã e Coré ensinaram a congregação. E olha o que a Eva fez conosco quando ela descreu. Porque quando ela descreu da seguinte forma. Ela descreu no que Deus falou para ela. Deus disse, olha, vocês vão comer de todas as árvores, mas daquela vocês não comam. E este era o sermão. E quando Satanás chegou em Eva, qual foi a primeira palavra? Não foi assim que Deus disse? Chegou com a mesma mensagem que Deus tinha falado para ela. Não foi com outra coisa. Agora, nós encontramos que Eva foi facilmente persuadida por Satanás para fora da palavra de Deus. E ela se estribou em seu próprio entendimento, porque Satanás tinha projetado algo para ela, o qual não era para ela real entendimento de Deus, mas ela tinha algo mais que lhe foi falado pelo inimigo, Satanás, e ela creu no que o diabo disse. Agora nós encontramos o resultado disto, aqui. Isto precipitou toda a raça humana para a morte, porque a primeira mãe sobre a terra se estribou em seu próprio entendimento, contrário à palavra de Deus, e precipitou, marque bem isso, e precipitou toda a raça humana para a morte. Agora você crê nisto? Veja, essa é a palavra. Bem, uma mulher, então uma mulher é sempre o quê? Uma igreja, correto? Igreja na Bíblia, estou lendo o 48, é tipificada por uma mulher, e uma igreja hoje pode aceitar um amontoado de dogmas ou credos e precipitar a congregação inteira em uma separação de Deus. Aí você diz, não tem problema, eu vou ficar congregando lá, não é eu que creio. Olha o que o irmão Brana está dizendo. Assim como a Eva precipitou toda a raça humana na condição que está hoje, veja, uma igreja tipifica uma mulher tipifica uma igreja, e uma igreja hoje pode aceitar um amontoado de dogmas ou credos e precipitar a congregação inteira em uma separação de Deus. Essas pessoas que adotam estas coisas no lugar da palavra de Deus são exatamente como Eva. Aí eles vêm com dualidade, dois deuses. Imagina crer na doutrina da dualidade e dizer que é a doutrina da mensagem. O próprio diabo não crê nisso. E aí eles dizem, não, nós vamos no rapto. Não vão. Não vão, como os trinitarianos não vão. Pode passar pela grande tribulação. Ou então a mensagem está errada, a Bíblia está errada. Deus não casa com adúltera espiritualmente falando. Entende? Você vai ter que entender, você vai ter que ver que a palavra de Deus está indo e separando o quê? Por quê? O que separa o joio do trigo são os anjos, são os mensageiros. Sim, você vai pegar isto claramente na Bíblia, claramente nas Escrituras Sagradas, porque você vai observar na mensagem a semente de discrepância. Agora nós encontramos quando Deus semeou a sua semente no jardim do Éden, nós verificamos que isto deu à luz a um Abel. A palavra de Deus gerou um Abel.
Porém, quando Satanás semeou a sua semente de discrepância, isso deu à luz a um Caim. Um Caim, quem era Caim? Caim era filho do maligno. O original, eu vou postar no grupo da igreja, sobre o texto original do grego, alguém explicando, sobre a serpente me enganou e eu comi. Vocês vão ver que explicação tremenda do original, né? Isso deu à luz a Caim, porque Caim, por que ele matou? Por que ele matou o seu irmão Abel? João fala por que ele matou. Primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 10. Em diante, você vai observar, né? Nisto são manifestos quem? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora você vai observar, né? Quer ver? Deixa eu ver se é o 12, né? Não como Caim, que era o quê? Do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e do seu irmão justas. Aí você vai entender por que Jesus falou em São Mateus 7, que pelos frutos se conhece a árvore. Não é porque a pessoa fala que é crente, fala que é cristão, fala que pertence à mensagem, que ela é da mensagem. Os frutos. Amém. Caim podia dizer, não, eu sou filho, a mamãe Eva, minha mamãe era a mamãe Eva, sim, foi gerado dali, veio dali, do ventre de Eva, mas a semente dele não era de Adão. A semente dele não era de Deus, o fruto mostrou, ele matou o seu irmão. Então você vai ver os frutos, você vai ver a coisa inteira jogada nesse caos, entende? E muitas igrejas já estão mortas. E agora, porque essa Eva ouviu a palavra de discrepância, contrária à palavra de Deus, e isto começou a rolar a bola do pecado exatamente ali, e tem rolado desde então. E nós nunca tiraremos tudo isto fora, até que os anjos venham e segreguem a coisa. Porque você vai pegar na parábola do joio e do trigo, no capítulo 13 de Mateus, versículo 41, você vai ver uma coisa, é a palavra de Deus, você vai ver, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Os anjos de Deus, a mensagem da hora, a palavra, está separando o joio do trigo hoje. Sim, você vai ver o irmão Brana citando Mateus 24, 31. E ali, quando ele cita Mateus 24, 31, ele diz que aquilo ali era Moisés e Elias. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e de outra extremidade. Esses são Moisés e Elias, juntando os 144 mil para reunir-se na palavra de Deus, separando do resto do mundo, lá no Oriente, batizando eles no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver Mateus capítulo 13, versículo 49, novamente a grande rede sendo lançada, e a separação, quem separa é os anjos. Assim será na consumação do mundo, virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Hoje a separação está sendo feita, e o que o concílio está fazendo? União de credos e dogmas, e todo mundo pode crer de qualquer forma, desde que se chama irmão do outro. Isso é concílio ecumênico, isso é demônio, isso é besta, isso é para formar a imagem da besta. Mas você vai ver sempre Deus mandando o anjo para quê? Para separar o joio do trigo. Separar, isto é, e a palavra separa você do incrédulo. E eu sei que isto vai doer um pouco, porque sempre dói, né? Mas é a verdade. Entende? Tem criança que não pode ver homem de jaleco branco, né? Já começa num berreiro, porque vai levar injeção, né? Mas aquela injeçãozinha é para sarar a criança, não é assim? O remédio, ele é amargo muitas vezes, mas ele sara, entende? O profeta de Deus, ele vem na mensagem à união invisível da noiva de Cristo, ele vem mostrando uma coisa forte.
Nem pode você dar à luz ao filho da palavra de Deus. A igreja, ela tem que gerar. A igreja não é estéril. E vocês estão gerando filhos da palavra, não de credos e dogmas. Nós não podemos injetar nada na mente de vocês que não seja a palavra de Deus. Eles não desejam desses filhos. É aí onde eu tenho que ver, porque nesta mensagem, na mensagem de William Branham, o que eles tiraram fora, nós temos que ter. Eles não desejam esses filhos clamadores, gritando e falando em línguas e todas essas coisas. Não podes fazer isto numa igreja denominacional. Numa igreja denominacional, tu não pode fazer. Mas numa igreja que não é uma denominação, tu pode fazer. E eles fazem ao contrário, eles não deixam fazer na igreja da mensagem, dizendo que tem que ser certinha, porque não pode falar em língua estranha. E o irmão Branham diz ao contrário. E todo mundo entendeu que não pode falar em língua estranha. Não sei de onde que eles arrumaram isso. Criaram, entende? Por quê? Porque o irmão Branham ensinou, claro, ele ensinou como Paulo ensinou, que fale 2 ou 3. Se não tiver intérprete, que fique calado, mas que fale. Mas que fale. Porque como vai saber se tem intérprete se não falar? O problema é que eles não quiseram que nem fale. E se gritasse, então, misericórdia. Se desse um aleluia meio alto, pronto. Não podes fazer isso numa igreja denominacional. Elas não te aceitarão. Elas não dão a luz a eles nessa forma. Elas lhe recebem e lhe dão um aperto de mão e dizem, se crês e tens. Crê o suficiente. Eu ouvi isso aí quase que a vida inteira, gente. Tá bom, tu crê? Tu creu? Então tá bom, já está salvo. Você é da mensagem. Calma, tem que mostrar essa tua fé. Eu quero ver ela. Eu quero ver ela. Tiago disse para mim, mostra a tua fé pelas tuas obras. Eu quero ver, eu quero enxergar. Deus não precisa ver, porque Ele vê a tua fé lá no teu coração. Mas eu preciso. O vizinho precisa, a vizinha precisa. No ônibus, no trem, alguém precisa ver. Alguém você precisa oferecer a outra face. Mostrar que você crê. Desde que escrevas teu nome no livro, tá bom. Sendo dizimista, tá ótimo, claro, não tem problema, dá tua oferta. Embora reclamem ser religiosos, assim sendo, grávida com a sabedoria e conhecimento de Satanás. Deus não quer engravidar pessoas mornas. Deus quer fazer com que você gere a palavra. E quem vai nascer no teu ventre é Ele mesmo, porque Ele é a palavra. Sim, é Gálatas 4,19, gente. Eu cito essa escritura sempre para vocês. Vocês já sabem, decore salteado. Porque Paulo tinha esse ministério. E a igreja tem que ter isso, tem que estar dentro. Maria nunca teve uma concessão com um homem para gerar Cristo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Jesus tem que estar aí dentro de você. Você tem que ser uma carta ambulante da palavra de Deus. Nós temos que mostrar para esta Porto Alegre, para esta região grande de Porto Alegre, que existe um Jesus Cristo vivo. Que a mensagem não é uma coxa de retalho, mas que é Jesus vivendo em pessoas. E que prodígios e maravilhas vêm através desta igreja. Sim, que mortos são ressuscitados, que pessoas cegas veem, que cancerosos são curados. Sim, porque o que é um câncer? O que é uma diabetes? O que é uma veia entupida do coração? O que é um problema? Não é nada para Deus em relação ao que vai acontecer conosco de sermos transformados. Mas o poder de Deus tem que vir em cima de uma estrutura formada de fé. De que engravidou? Observe, eles aprendem como dizer tudo isto e a serem intelectuais, que é uma gravidez do diabo. De que engravidou o diabo a Eva?
para descrer na palavra por intelectuais e intelectos. Gente, eu ouvi de ministros renomados. Não é mais tempo de se pregar cura divina. Não é mais tempo desses cultos de libertação e cura divina. Não é mais tempo de nós falar do sangue de Jesus. Gente! Disseram que isso era denominação. Aí o irmão Branham vem e ele diz o seguinte: quando um homem se levanta e diz que é um pregador do evangelho e diz que os dias dos milagres são passados, isso é semente de discrepância. Isso é coisa do diabo. Mas se eu dizer que é do diabo, ele vai, tu está blasfemando. Eu blasfemando, foi o irmão Branham que falou. Quando um homem se levanta e diz que ele é um ministro, um pastor de uma igreja, de algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, exceto no corpo físico, porque o corpo físico dele mudou, hoje é a igreja. Amém. O mesmo ontem, hoje e para sempre, isso é semente de discrepância. Quando ele diz que milagres e que a era apostólica passou, isso é semente de discrepância. Quando eles dizem não há tal coisa como cura divina, isso é semente de discrepância. Como que não há? Entende? Então, quando o ministro vem e diz que Deus é dois, que o irmão Branham tem que retornar para pregar ainda, e que ele vem montado num cavalo branco, isso é semente de discrepância. Quando vem o ministro e diz que William Branham é o novo nome de Jesus, isso é semente de discrepância. Não vá você crer nisto. E como eu falei para vocês, eu não vou me demorar, então já estou encerrando aqui, vocês estão cansadinhos, nós vamos para a ceia, né? E amanhã em São Francisco nós continua. Tá certo? E quem não pode ir lá, pode assistir de casa pela internet, que dá esse conforto, né? E no domingo pela manhã também. E como Deus também é misericordioso e bondoso para nós, e faz essas coisas tão boazinhas. Deus precisava nesse tempo, sabe, que nós tivéssemos tudo isso para acelerar. Aí ele chegou, chamou o diabo, e vai lá e inventa o computador, gravador, tudo, esses negócios de mídia, foi eles que inventaram, o diabo que inventou para nós usar. Foi os filhos de Caim que fizeram. Pode ficar tranquilo que foi. Estava tempo de William Branham vir para a terra e gravar as fitas, ele mandou o diabo inventar o gravador para nós poder ter as mensagens do irmão Branham. Uai. Vocês acham pouca coisa? Não, ele tem que trabalhar para os filhos de Deus. Véio. É desse jeito, gente. Nós não damos conta, nós somos lavrador da terra, os filhos de Abel, é tudo assim. Agora não adianta. Israel ia amolar as foices dele, as espadas, sabe onde? Na terra dos filisteus. Eles não trabalhavam com aço, eram os filisteus. Sim, eles não tinham essa tecnologia. Então assim, vamos orar? Se coloque de pé, meus irmãos, vamos fazer uma oração para nós ministrar a ceia do Senhor. Amado Pai, como é bom estarmos na Tua presença, há um espírito tão alegre, tão bom, tão solto, há uma maneira que o Senhor trabalha no nosso meio, Senhor, e nós cremos nisto. E que Teu Espírito possa vir de uma maneira tremenda, pois convencer, fazer com que estas vidas que estão ouvindo e as que estão aqui entendam que tudo isto é para fazer o que, Senhor? Fazer a igreja entender que há um Deus real, há um Deus vivo, há um Deus que não é um Deus mesclado, um Deus de incerteza, mas Ele é sim, sim e não, não. Ele é um Deus da verdade. Ele não se mistura com sementes de discrepância. Senhor, então nós te pedimos que o Senhor ilumine a mente de cada um, que Teu Espírito Santo possa trabalhar no coração e que haja uma virgem pura da Tua palavra e que ela seja separada, Senhor, e que ela creia em Ti de todo o coração e ame ao Senhor e tenha uma vida vivida em Tua palavra e que ela, Senhor, pelos seus frutos possa ser conhecida como a noiva do Cordeiro, a palavra falada deste dia, e assim o Senhor possa dar inspiração e unção para cada um, em nome de Jesus Cristo.
Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 26, né? Verso 26, para a ministração da ceia. Glória a Deus. Não tem relógio aqui, eu acho que eu até me perdi no tempo, acho que foi muito tempo, né, irmão? 9h10, tem um que colocar, senão eu acabo me passando. Acho que eu preguei, acho que mais de 1 hora, não, né? Então é cedo ainda, né? Eu passei, era 8 e pouco a hora que eu sumi. Mateus 26, verso 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Que coisa! São João capítulo 13, olha o lava-pés. A igreja que não tem o lava-pés, ela não deve nem dizer que está tomando a ceia correta, porque o lava-pés é um complemento da ceia, porque Jesus falou no versículo 4, ou no versículo 2 de São João 13, e acabando a ceia, né? E acabando a ceia, quer dizer, terminou a ceia, né? No versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Versículo 5, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Que coisa! Aí Jesus vem dar uma explicação para eles, porque o Simão Pedro não queria nem mesmo fazer o lava-pés. Jesus então diz para ele: se tu não fazer, não tens parte comigo. No verso 12, então depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Vamos fazer de acordo com o que ele ensinou. Vamos obedecer a ele, que é melhor do que sacrificar, né? Esta é a maneira da palavra de Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Ó Deus, que estamos na tua presença, Senhor. Ó Mestre amado, aqui está o pão ázimo, Senhor. Ele simboliza o teu corpo. Então, neste momento, nós oramos por este pão. Nós queremos consagrá-lo, Senhor, porque vamos comer deste pão lembrando-nos de Ti, daquele dia memorável, o qual, lembrando do sacrifício, nós nos sentimos libertos. E passamos, Senhor meu Deus, este tempo, e aqui estamos com a vitória em nossa mão. Obrigado, Pai, pelo pão, e pedimos que o Senhor o consagre no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus amados. Cristo já nos
nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Um celestial maná que de graça Deus te dá, faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem o peixe e pão. É Jesus quem nos convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vamos agradecer ao Senhor Pai. Aqui está o vinho, fruto da vide, Senhor. Foi feito para este momento, simbolizar o teu sangue precioso. Pai, consagra ele, santificando. Este vinho que simboliza esta nova aliança, este novo pacto que o Senhor fez conosco. Consagra ele, pois vamos beber em tua memória, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer duas filas, né? Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Suportou e a sede já passou,
lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, mas não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, descanso em mim, comece a sorrir. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim,
Graças a Deus. Obrigado. Louvado. Fiquei com esse hino na semana na cabeça, cantando, ver se eu consigo louvar ele. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, orar com os joelhos calados para ouvir o Senhor falar. Entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe nada impossível que para Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir a água da rocha. Tudo isso é possível porque nosso Deus é maior. Deus proverá. Não cai uma gota de água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir a água da rocha. Tudo isso é possível porque nosso Deus é maior. É verdade. Glória a Deus. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, orar com os joelhos e calado para ouvir o Senhor falar. Entrar na presença do Altíssimo
em jejum e oração. Não existe nada impossível que para Deus não tenha a solução. Ele proverá, não proverá? Deus proverá. Não cai uma gota de água se Deus não deixar. Aleluia. Deus pode fazer fluir a água da rocha. Tudo isso é possível porque nosso Deus é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus pode fazer as flores e trazer os frutos. Tudo isso é possível porque nosso Deus é maior. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado. Amém. Glória a Deus, que maravilha, né? Coisa boa. Tem algum aviso, irmão? Culto normal domingo, né? Se Deus permitir, todos aqui pela graça de Deus. E amanhã, se assim Deus quiser, estaremos em São Francisco, a famosa São Chico, né? E no domingo pela manhã também, continuando com este assunto sobre adultério natural e espiritual, e o engano que o diabo está trazendo nesses últimos dias, que isto nós aprendemos bem lá no início. Já são ensinamentos básicos, só que agora parece que estão deixando um pouquinho assim, porque querem movimentos, querem agrupamento de pessoas, querem quantidade. E Deus não trabalha desta forma. Glória a Deus. Deus sempre mostrou que vem separar os peixes das lagartixas, o joio do trigo, o bode das ovelhas. Sempre vai ser desta forma. Então, e o que separa é a palavra. E nós vamos agradecer a Deus. Você vai para casa agora descansar. Amanhã é sábado. Nós vamos seguir para Nova Petrópolis, né? Tá bom? Que Deus abençoe vocês ricamente. Pai, nós somos gratos a Ti pela maneira pela qual o Senhor cuida de nós. E nós somos felizes por isto. E o Senhor disse que é para nós lançar sobre Ti toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por cada vida que veio hoje e aqueles que não puderam, que o Senhor abençoe, e eu sei que cada um deles foram alimentados em seus lares através da Tua palavra. E Pai, que o Teu Espírito Santo leve a cada um de volta a seus lares, guardados e protegidos, e seja conosco em nossa viagem, guardando-nos no caminho. E se houver um amanhã, dê-nos uma porção do Senhor, ali em São Francisco e também na escola no domingo, e que o Senhor nos abençoe e vá conosco em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Cumprimente o teu irmão, né? Diga para ele até domingo.